o dia que eu te convidei pra você voltar aqui, eu tava assistindo a série Adolescentes, né? E aí, ferve na cabeça, quero falar sobre esse assunto. E hoje a gente vai falar sobre isso também. Só que ontem eu tava conversando uma parada interessante, eu queria saber sua opinião sobre isso, né? Porque eu tenho notado que as pessoas, elas conseguem várias coisas que o mundo proporciona. A pessoa consegue viajar, a pessoa consegue ter um carro, a pessoa consegue ter um relacionamento, consegue ter um... E mesmo assim, de repente, ela para e fala: tô triste, não tô feliz, tô mal. Começa a chorar sem motivo, não sabe explicar o motivo dessa tristeza. O que tá acontecendo com as pessoas, hein? Na verdade, Rodrigão, a gente precisa na vida ter um motivo para viver e um motivo para morrer. Você precisa ter um porquê existir. No momento em que eu tenho tudo a meu dispor, eu deixo de ter um motivo pelo qual eu vou existir, eu vou brigar. Teve uma experiência que aconteceu em Harvard há 6 anos atrás, muito interessante. Pegaram ratos e colocaram numa gaiola e proporcionaram para esses ratos o máximo de todas as necessidades supridas possíveis. Ar-condicionado durante o dia, ar quentinho durante a noite, a gaiola era almofadada, as comidas eram a melhor, a tempo e a hora. Todas as necessidades dos ratos eram cumpridas com zero estresse. Eles não tinham que lutar absolutamente por nada. 2 semanas depois, alguns ratos deprimiram, alguns ratos começaram a matar uns aos outros e praticar canibalismo. Alguns ratos perderam função social, já não sabia quem era macho, quem era fêmea, e daí para frente. Qual que é a conclusão dessa pesquisa? Que se a gente tiver todas as nossas necessidades cumpridas e não tiver um sentido, uma busca, um motivo pelo qual lutar, a gente perde a razão da existência. A existência só tem sentido quando eu tenho algo que eu preciso buscar, quando eu visualizo um alvo e eu quero chegar a algum lugar. Então, por exemplo, você quer ver seus filhos bem-sucedidos, você quer, sei lá, ver seu casamento daqui a alguns anos. A gente viu isso muito também na criação da logoterapia. Viktor Frankl, um grande psiquiatra que foi preso em Auschwitz. Viktor Frankl já estudava a questão do sentido. O ser humano precisa de um sentido para existir. Quando ele vai para Auschwitz, ele continua as pesquisas dele. E o que ele percebe? As pessoas que tinham uma razão, um sentido e uma busca, até o sistema imunológico aumentava. Então ele pesquisava com essas pessoas, por que você quer existir depois de Auschwitz? Eu quero reencontrar minha noiva. Eu quero me formar em medicina. Eu quero rever meus pais. Essas pessoas lutavam mais contra os horrores do nazismo. As pessoas que não tinham razão para sair do campo de concentração se entregavam mais rápido à morte no campo de concentração. Vem o Viktor Frankl, sai do campo e cria a logoterapia, que é a terapia baseada no sentido. Quem não tem um sentido para existir, deprime. Aí o Viktor Frankl faz aquela frase: o ser humano suporta qualquer coisa, menos a ausência de sentido. E como que eu faço para colocar sentido na minha vida? Pra botar sem? Eu preciso começar a buscar, por exemplo, todo dia de manhã, o que te faz levantar da cama? Para que você levanta? Para quê? Para viver, para sustentar as pessoas que eu amo, para me sustentar. Pronto. Sustentar as pessoas que eu amo, me sustentar. Você já tem um sentido. Se você fosse bilionário, se não tivesse que trabalhar para sustentar as pessoas que você ama, você já teria que inventar outro sentido. Você viu o Jim Carrey? Eu vi foi essa semana. Isso não é novo, mas eu vi essa semana, ele deve ter se pronunciado novamente. O Jim Carrey, ele era um menino pobre, trabalhou em lugares convencionais, tipo balcão de supermercado, fazendo pacote ali. Mas muito jovem ele começou a se destacar. Ele tinha um talento notório, ficou famoso no mundo e foi um dos maiores artistas do mundo, né? E ficou milionário. E quando ele era jovem ainda, ele fez um cheque de 10 milhões para ele mesmo e guardou na carteira dele, que era o objetivo dele. Ele falou assim: em 5 anos eu tenho que conseguir descontar esse meu cheque de 10 milhões de dólares, que era o objetivo dele. E rapidamente ele conseguiu. Depois que ele entrou e tudo mais, ele conseguiu isso. Se tornou um dos maiores atores, né, de Hollywood. Isso, e se deprimiu logo depois disso. E ficou sem motivação nenhuma na vida. E
Não adiantava o dinheiro, o sucesso, a fama, porque tudo que, teoricamente, as pessoas mais buscam como objetivo íntimo, pessoal, ele conquistou. E não adiantou nada. E ele fala que essa jornada dele foi muito importante, porque hoje ele tem um outro sentido, se não me engano, espiritual. Teve que criar um outro sentido. Ele encontrou um outro sentido. A logoterapia vai te ajudar nesse sentido, ela vai te fazer, na verdade, nesse sentido, nessa razão, né? Ela vai te ajudar a descobrir o sentido da sua existência. Por quê? O ser humano suporta qualquer coisa, menos a ausência de sentido. Essa busca tem que ser algo possível, porque o que eu estou imaginando aqui agora? O sentido, a gente tem que ter uma busca por alguma coisa, né? Querer alguma coisa. Eu posso criar alguma coisa muito complexa que eu saiba que eu não vou conquistar. E isso vai me dar sentido por toda a minha vida. Seria como se eu burlasse o sistema para viver melhor para sempre. Desde que seja, não precisa ser necessariamente material, né? Sim, é o que eu penso que você Os imagina. meus sentidos, eles foram mudando durante a vida. Uhum. Por exemplo, quando eu tinha 5 anos, eu era da altura dessa mesa. Eu lembro dessa cena exatamente como se fosse hoje. Eu queria muito estudar. Meus irmãos são todos mais velhos que eu. Minha mãe, quando ela engravidou de mim, ela já estava laqueada. Então, minha mãe engravida de mim 12 anos depois do meu último irmão. Então, eu nasci, meus irmãos já eram grandes. E aí, minha mãe levava os 6 para a escola e a casa ficava vazia. Então, eu chorava que eu queria ir para a escola, que eu queria ir para a escola. E um dia, de tanto ouvir a diretora ouvia meu chorar, ela falou, Dona Maria, faz o seguinte. Na época não tinha muita regra, né? Eu tinha 5 anos, amanhã traz a Andréia, nós vamos fazer um teste. Se ela passar no teste, matricula ela antes, para não ficar em casa chorando sozinha. Fiz o teste, passei com louvor. Falou, não, segunda-feira você pode trazer ela para a escola. Aí minha mãe falou para mim, falou, olha, minha filha, agora mamãe era um domingo, mamãe vai arrumar seus objetos e amanhã você vai para a escola com seus irmãos. Me deixou na casa da vizinha brincando enquanto ela ia arrumar os objetos. E aí, quando ela me busca na vizinha e falou assim, nós vamos chegar lá em casa hoje, nós éramos 7 crianças. 7 filhos e mais a minha mãe, 8. Meu pai, policial militar, vivia viajando, não estava em casa. Então, nós éramos 8. Minha mãe falou assim, nós vamos chegar lá em casa hoje, minha filha, e os seus objetos vão estar em cima da mesa e o pão, para a gente tomar o café da tarde, vai estar em cima da mesa. Todo dia ela fazia o pão. Ela comprava o pão para 7 crianças e ela. Eu lembro nítido da imagem porque eu tinha a altura dessa mesa. Então, minha visão pegava ali no tampo da mesa. Eu cheguei em casa, ela abriu a porta, eu vi uma pilha de cadernos reciclados. Ela pegou todos os cadernos dos meus irmãos, arrancou as folhas que estavam usadas, porque ela não tinha dinheiro para comprar cadernos novos. Pegou uma bolsinha cheia de lápis velhos, de todos os tamanhos, apontou. Tinha lápis velho, tinha borracha velha, caderno velho. Aí ela chegou, eu olhei em cima da mesa, ela falou assim, isso aqui é o que a mamãe conseguiu comprar para você. Eu sei que você vai conseguir muito, mas isso aqui é o que a mamãe dá conta. E aí eu olhei para os pães, tinham só 4 pães. Naquele dia não tinham 8. Ela falou assim, a mamãe hoje não teve dinheiro para comprar pão para todo mundo, mas nem, eu fico emocionada de falar, mas nem por isso a gente vai passar necessidade. A mamãe vai partir os 4 pães e todo mundo vai comer. Naquele dia, com 5 anos, eu fiz um propósito. Eu olhei para aquela mesa e falei, eu vou viver para que na vida dos meus filhos nunca falte pão e estudo. Esse foi meu primeiro propósito, aos 5 anos. Eu vivi alucinadamente para que o dia que eu tivesse filhos, eles pudessem estudar e nunca faltasse o que comer na minha casa, que eles não passassem vontade. Graças a Deus, esse foi o primeiro propósito e graças a Deus eu cumpri esse propósito. Então, eu sempre falei para os meus filhos, não vou deixar casa para vocês, não vou deixar terreno. Tudo que eu vou ganhar, eu vou gastar tudo. Mas o que vocês precisarem em termos de estudo, vocês podem contar comigo. Congresso, faculdade, livro. Ai, mas eu quero estudar. Estuda mesmo, estuda tudo que vocês quiserem estudar. Esse era o meu primeiro propósito de vida. Então, os propósitos e os sentidos, eles vão mudando. Hoje, se você perguntar assim, Andréia, qual é o seu propósito hoje? Eu falo que hoje eu renovei meu propósito. Eu falo que eu ainda quero que um dia, e esse é o meu propósito de tentar burlar o sistema, que aí eu jogo ele lá para frente. Meu propósito é que um dia, e eu vivo para escrever isso, essa história, é que um dia os meus filhos coloquem o filho deles no colo e digam para os filhos deles, vocês mereciam ter conhecido a avó de vocês. Pensa numa mulher boa, trabalhadeira, engraçada, justa, honesta. Eu vivo todos os dias para que meus filhos um dia contem para os filhos deles a minha história com muito orgulho, sem ter vergonha. E esse é meu propósito. Então eu acho que é isso. O sentido da existência, a gente vai construindo. E não precisa ser também um mega sentido. Por exemplo, eu quero ir para a Europa e conhecer tudo quanto é país, castelo. Isso é um sentido. Depois que eu for lá e conhecer os castelos que eu tenho vontade,
Eu vou ter outros mini sentidos. Então, são sentidos que são pequenos, que são grandes, que são em relação à sua história, que são em relação à história do outro. E assim você vai sempre tendo um motor que te puxa para frente.